Olá, tá informando aos meus seguidores. Olá, estamos aqui nos organizando. Esperar o pessoal entrar e a doutora Larissa também. Minha bicuda. Oi, mãe. Acabou de dormir, minha gente. Minha princesinha. Chegou a nossa doutora. Muito maravilhosa. Oi, Flávia. O pessoal tá entrando, minha princesa. Bom dia. Obrigada. Esperando a nossa doutora. Carol. Um beijo. Bom dia, Simone. Cris. Tá mesmo? Doutora Larissa, nossa outra doutora Larissa. Bela só come e dorme, é não, gente. Bela fica bem acordada, mas ela acabou de mamar, né, filha? Vou botar ela aqui. Depois eu mostro ela pra tia Lari. Olá, Lucicleide. Oi! Por que eu não consigo ver você, doutora Lari? O que é que tá acontecendo? Será que você consegue entrar agora? Tô te chamando. O pessoal tá entrando. Ela tá um charme de vermelho aqui dormindo. Consegui te chamar, Lari. Tô te aguardando. Tá. Doutora Larissa vai sair e entrar de novo. Solicitei. Oi, Olá! chegou, tá aqui, enfim. Que Bom dia. saudade! Saudade também, só por telefone, né? Depois de tanto tempo. Não Tudo é? jóia. Tudo. Tava Prazer ansiosa estar por aqui essa com você conversa. também, ó. O Bom prazer é dia a todo meu. todos. Obrigada pelo convite, Manu, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? Para as nossas crianças, mudar o foco dessa atenção. Acho que quando você chamou, quando a gente combinou de fazer essa live, eu não podia pensar em outro tema, que é justamente o que você prega, e eu tento também, o tipo de assistência que eu tento dar para nossos pequenos, que é justamente essa atenção integrada à saúde da criança e do adolescente. Então, muito obrigada, é um prazer dividir essa conversa com vocês. Eu não tinha como escolher outra pessoa para conversar sobre isso, porque eu sou muito abordada aqui no Instagram e as pessoas acham que por eu ser médica eu vou conseguir responder tudo e agora que eu sou mãe eu vou responder tudo. É E eu verdade. tive que chamar quem tem propriedade para falar, né? A especialista que eu escolhi para cuidar da minha preciosidade. Um Então, prazer. você é muito especial para a gente, muito. Não tinha Obrigada como demais pela confiança. não lhe chamar para esclarecer tantas dúvidas e falar tanta coisa importante, né? Porque são os adultos do futuro, vai ser a saúde do Com certeza. futuro ou a do processo de adoecimento, porque tudo que acontece Verdade. desde o processo de gestar, a gente sabe que tem um impacto muito grande na vida daquela pessoinha, né? Com Então eu tinha certeza. que escolher a nossa doutora, porque eu não consigo dizer que a doutora Larissa é só a médica da Bela, viu que ela é a nossa médica.
Uma delícia essa amizade que surgiu através da Bela, né? E assim, a gente sabe que além é uma bênção na sua vida, na nossa vida, de todo mundo. E além da relação médico-paciente, foi um prazer poder descobrir essa amizade, essa empatia, tantas coisas em comuns, né? Que unem nossos pensamentos, unem nossas vidas, que continuemos assim. Amém, eu creio. Já quero ter mais nenéns, porque quando Bela ficar grande, que a tia Larissa não for mais cuidar, já tem mais. Tem que ter uma continuidade, né? Muito Mas, bem. gente, assim, não sei se todo mundo que está aqui acessando sabe, mas a doutora Larissa é professora, né, da Faculdade de Medicina, e ela dá aula na cadeira de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, né, Lari? Isso. Então, assim, vocês imaginam que esse é um tema super complexo, que a gente não vai conseguir falar tudo em uma live, mas a gente pretende pincelar e passar informações para que as pessoas possam aprender coisas super importantes em relação ao cuidado com suas crias. Com certeza, Manu. Quando eu estava falando agora há pouco com a Manu, que foi um pouco de ousadia mesmo minha, botar esse tema de que são 3 semestres de uma faculdade, é o nome da disciplina, mas em 1 hora de live. Mas o objetivo foi justamente passar essa mensagem já com o tema, chamar para vocês a atenção da importância integral à saúde da criança e do adolescente. E lembrar, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, lembrar que essa atenção, como a Manu já deu uma pincelada, ela não começa a partir do momento que o bebê nasce. Ela começa desde a concepção, que é um conceito do que a gente chama os 1000 dias, os primeiros 1000 dias da vida da criança, que é desde o momento em que há a fecundação do espermatozoide com o óvulo, mas esse conceito já está sendo ampliado para os 1000 dias mais 100, os 100 dias que antecedem a formação do embrião. Então, veja a importância do cuidado da saúde da mãe, do pai, ainda quando eles estão se preparando para gestar. Foi justamente o que a Manu sempre passou, que quando ela quis preparar, quando ela quis, se sentiram prontas, ela e o Caio, que a Bela estava para vir, ela já teve um estilo de vida muito saudável, mas eles já começaram a toda uma mudança de cuidados voltados para aquela fecundação, voltados para preparar o organismo da Manu para essa nova vida. E é isso que a gente quer conscientizar as mulheres em idade fértil que desejam engravidar, que comecem a se preparar ainda antes, vão fazer avaliação com os médicos, assistentes, nutricionistas, porque essa preparação do organismo materno, né, esses 100 dias antes, eles podem ter influência na programação metabólica da vida desse bebê. E por que esses primeiros 1000 dias, Manu? Acho que você já deve ter um conhecimento básico, uma noção, básico não, avançado, mas muita gente pode não conhecer esse termo. Esses 1000 dias, minha gente, se refere, como eu falei, da concepção, né, todo o período gestacional, até os primeiros 2 anos da vida do bebê, até o bebê completar 2 anos. E aí os estudos mostram que a gente pode programar metabolicamente esse bebê com o intuito de prevenir, inclusive, doenças na vida adulta, não apenas na infância. Então, é o período de extrema suscetibilidade que a gente pode mudar, como a Manu sempre fala da questão da epigenética. A gente não está condenado, a gente não está condenado a receber uma carga genética apenas e conviver com ela. A gente tem o poder com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida, de poder mudar isso. E é isso que a gente quer desde o começo da vida dessa criança. A gente quer que esse bebê ele seja alimentado da melhor maneira, que ele tenha o estímulo e o acompanhamento emocional da melhor maneira para que a gente consiga preparar ele para a vida adulta. Eu gosto muito de uma frase que o meu avô sempre fala, que é, antes da gente se preocupar em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, que a gente se preocupa em criar filhos melhores para o mundo. Isso envolve o aspecto físico, emocional e social. E é esse o contexto, é essa mensagem que a gente quer passar nessa live, né? Choro já. Eu também, se deixar a gente falar aqui, minha filha, acho que eu já não gosto de falar. Primeiro que é um tema, para mim, assim, apaixonante, né? Essa forma de lidar com a medicina e de cuidar das pessoas, ela flui em mim, que às vezes eu preciso me controlar, porque nem todo mundo que está perto de mim, que convive comigo, que está ao meu redor, quer ser cuidado dessa forma, né? Você tem que querer ser cuidado. E eu acho engraçado porque as pessoas às vezes me abordavam na rua: doutora Manu, eu vou ter filho? Depois que eu tiver, eu vou em você.
E eu não entendia o que era isso. Eu digo, o que é que as pessoas devem estar com algum conceito muito errado? Como assim, depois que eu tiver, eu vou em você? Você tem que se preparar para ter o filho, né? É óbvio que, de repente estou grávida, não foi planejado. Você também não vai se martirizar por isso. Comece de agora. Mas se você tem a oportunidade de se preparar, se você está planejando uma gravidez, você deve buscar o melhor, né? O melhor terreno para aquele bebê crescer, se desenvolver. E se a gente parte do pressuposto que o bebê é um óvulo com um espermatozoide, a gente precisa de um óvulo e de um espermatozoide de qualidade. Né? E Exatamente. tudo que a gente faz vai exercer influência nessas célulazinhas que vão se unir para formar o bebê. Então, eu passei na minha vida várias fases de objetivos diferentes. Então, eu tinha momentos onde eu precisava melhorar a minha ansiedade, momentos onde eu queria emagrecer mais ou ganhar mais massa muscular, e o momento onde eu queria perder o peso suficiente para engravidar da melhor forma, preparar o meu organismo para aquela sobrecarga, porque assim, é um peso, né, Lari? Um bebê crescendo dentro de você pesa e pesa mesmo. Pesa Verdade. desde o começo, porque o seu fluxo sanguíneo, sua quantidade de sangue aumenta muito, então seu coração sobrecarrega. E se você não tem uma preparação física para encarar isso e nem uma preparação emocional, dificulta tudo. E as pessoas acham que o emocional é só uma questão de querer estar bem, feliz ou triste. Mas os nossos neurônios são nutridos, gente. A gente tem que partir desse princípio de que o nosso cérebro é formado por neurônios. E esses neurônios, eles têm uma nutrição. Eles Exatamente. precisam de substâncias. E a gente sabe que quem tem os nossos hábitos alimentares, eles se repetem, já está dizendo o nome, é hábito, né? É uma rotina. Todo dia a gente come as mesmas coisas. E a Exatamente. gente não consegue ter um aporte suficiente de micronutrientes, né? Só com alimentação. Por isso a questão de você suplementar. Quando a gente pensou em engravidar, eu disse, Caio, a partir de agora a gente vai mudar toda a suplementação. Ah, não, mas eu não quero, eu tô gostando dessa. Eu disse, não, mas agora a gente vai ter que nutrir o seu espermatozoide. A gente Focar vai em ter outra que. objetivo. Exatamente, né? Além da epigenética, existe uma forma da gente fazer a metilação do DNA, que é ao máximo silenciar a parte ruim da nossa genética e exacerbar a parte boa. E a gente consegue fazer isso com uma série de fatores. Então, quando as pessoas me perguntam, doutora Manu, como é que eu me preparo para engravidar? É tanta coisa que você tem que fazer, né? Verdade. Que vai exercer influência nesse bebezinho. E assim, depois que você engravida, você tem que se preparar para a chegada desse bebê. Você tem que Exatamente. pensar que tudo que acontece está refletindo. As Ainda pessoas na dizem, gestação, Manu. Eu acho que você já deve, ao longo da gestação, não sei se você, com certeza você recebeu essa informação, mas ainda por volta da 14ª, 16ª semana, além da questão nutricional, que é desde sempre, da passagem dos micronutrientes, no melhor perfil metabólico, por volta de 14 a 16 semanas gestacionais, o líquido amniótico ele fica meio que saborizado com os alimentos que a mãe costuma ingerir. Então, isso pode ter interferência na preferência nutricional dessa criança, desse bebê. Se a mulher, durante a gestação, ela tem hábitos de consumir muito açúcar, muitos alimentos gordurosos, consumo baixo de frutas, verduras, na introdução alimentar dessa criança, a gente pode ter alguma dificuldade com alguns sabores, por ele não ter tido um contato com a percepção desse sabor. Então, daí a importância de uma nutrição variada, completa, desde a gestação e ao longo da amamentação também. Os macro e micronutrientes que passam pelo leite materno da mãe, o sabor do leite materno, a percepção, ela pode ter variações tênues também, de acordo com o perfil nutricional dessa gestante, o perfil alimentar. Então, assim, mulheres que têm uma alimentação variada, desde a gestação completa, a gente tem menor dificuldade na introdução alimentar da percepção desses sabores pelo bebê. Eu tenho um exemplo bem claro comigo aqui. Eu não suporto maçã. Nunca comi na gestação, acho que eu não comi uma maçã a gravidez toda. Só um exemplo para vocês terem. A introdução alimentar da Letícia foi super tranquila, de modo geral, consegui bem. Mas a maçã, ela rejeitou e eu só consegui introduzir por volta de um ano. E aí eu dizia, te entendo, filha, eu também não gosto, mas vamos lá, que é importante. Então foi um trabalho de persistência e aí eu pude viver na prática o que eu falo. Eu vi nitidamente que um alimento que ela não tinha,
não tinha convivência com esse sabor, vamos dizer assim, nem na gestação, nem na amamentação, nem nunca, ela teve uma certa dificuldade. Isso não é regra, mas isso tem estudos que mostram, tem evidência. Sim. E é muito engraçado, porque assim, culturalmente falando, as mulheres, elas pensam assim, tô grávida, agora eu vou aproveitar. Posso tudo. Agora eu posso tudo. E eu ouvi as pessoas ao meu redor de convivência dizer, agora você pode, agora você tá grávida. Gente, o meu estilo de vida nunca foi com um foco exclusivo em ter um corpo bacana. O corpo melhora como uma consequência de tudo isso. Mas era a saúde, sempre foi a saúde. E como é que estava a minha filha sendo formada dentro de mim e justamente nesse momento eu ia me abrir a possibilidade de ingerir coisas que me fariam mal e fariam mal a ela. Então as pessoas ainda não têm essa concepção de que quando você está grávida é que você não pode mesmo comer determinadas coisas. Exatamente. Eu não saí da dieta na gravidez. Eu comia em grande quantidade porque eu tinha muita fome, mas eu não deixei de comer saudável. Não é uma questão apenas de quantidade, é a qualidade, né? É o perfil alimentar. Você pode comer até uma ingesta calórica maior do que uma pessoa que come ruim, que come alimentos do mal, como você costuma falar, mas você está com um perfil alimentar, uma qualidade muito melhor. Então, não é questão de apenas de caloria, de estética, de ganho ou perda de peso. É questão de perfil nutricional mesmo, de perfil de ingestão de macro e micronutrientes. Exatamente. Isso vai exercer... Se isso tem a capacidade de inflamar o meu organismo, imagina um nenenzinho indefeso, né? E a gente sabe que um dia na vida do neném intraútero e nessa fase inicial da vida é muita coisa, né, Lari? É muita coisa. Com certeza, mano. Faz toda a diferença e a gente tem que lembrar que durante a gestação eles estão num processo de formação, é perfeitamente arquitetado por a gente que crê, eu digo por Deus é tão perfeito que tudo acontece no seu momento, o nosso organismo, a diferenciação tecidual e às vezes qualquer erro pontual no metabolismo daquele, num processo de formação, pode levar a consequência para o bebê. Então é uma fase de extremo cuidado. Eu reitero muito que não devem ser feitas dietas prontas, nem orientações nutricionais prontas para uma mulher que está grávida. Às vezes perguntam, doutora, eu estou grávida, o que é que eu posso comer melhor ou menor para o meu bebê? E eu costumo dizer, eu não sou a pessoa mais adequada. Você tem que procurar uma nutricionista que vai entender o seu perfil ou uma médica que tenha formação para isso, para que oriente de acordo com as suas necessidades do seu bebê, com toda uma avaliação. E aí eu costumo dizer também, Manu, puxando o gancho disso, padrão alimentar, você passou por esse processo de mudança. A gente adulto é tão difícil quando você já tem um padrão alimentar ruim. Mudar ele, a gente tem consciência, a gente tem percepção do que faz mal, do que faz bem. A gente sabe que açúcar em excesso faz mal. Mas quem tem uma adição ao açúcar, eu me incluo nisso, a gente sabe como é difícil lutar todos os dias contra isso. E aí eu volto para a criança. A criança é uma página em branco. Ele não vai sentir falta de açúcar, ele não vai sentir falta de sal. Eu falo muito isso na introdução alimentar. Às vezes as mães... A minha mãe mesmo falava, a bichinha da Letícia vai comer tudo sem sal. Coitada, comida ruim sem sal. Eu digo, mãe, para ela está maravilhoso. O paladar dela é virgem. O da gente que é viciado, a gente sente falta dessas coisas de adição. Mas eles não, eles têm um paladar virgem. Então, para que a gente vai... viciar ele. Pode ser forte. Viciar, estragar em algo que eles não têm necessidade, que não vai fazer... trazer benefícios nutricionais para ele. Então, para que a gente tenha que incluir para no futuro, quando vierem ele sofrer para tirar. Então, é isso que eu penso para minha filha. E para os meus pacientes, eu tento orientar os pais. Minha gente, vamos tentar criar uma geração nova, diferente da nossa, que não seja viciada nesse tipo de alimento do mal. É o que você falou. Você falou sempre, eu já vi muito com relação a Bela. Vai ser a escolha dela, se ela quiser. Aqui eu também não sou de oferecer, não sou de comprar. A gente tem uma voinha, tem as pessoas que de vez em quando gostam de dar o docinho. A voinha da Letícia. A voinha adora o docinho, compra bolinha de chocolate, mas isso, assim, é a exceção da exceção. Ela é criança, ela tem as possibilidades de escolha, mas ontem mesmo, aqui à tarde, eu tentei filmar, mas não conseguiu. Aí ela, mamãe, quero lanchar brócolis. Eu digo, brócolis, filha? Aí eu fui tentar gravar, mas não consegui. Eu digo, quer brócolis ou chocolate? Ela quer o brócolis. Pareceu aquela menina da propaganda. Então, ela está instituída, ela tem um hábito, ela tem uma base que, graças a Deus, eu consegui criar. E aí, a gente tem que dar
tem que deixar isso bem estabelecido na vida dele. Não, e eu falo muito isso, né? A Bela, as pessoas, era uma ansiedade de todo mundo que me acompanha, como seria a alimentação da Bela, né? Até porque tem a escolinha, ela vai ter acesso a todo tipo de comida, porque ela vai conviver com outras crianças que têm outros hábitos. Mas o que existe dentro de casa, a rotina de dentro de casa, para ela é o normal, é o comum, né? Então, quando a gente... É a questão de ser exemplo. O exemplo ensina muito mais do que qualquer palavra. Verdade. Então, se a gente tem esses hábitos, se a Bela, desde criança, de novinha, ela vê isso acontecer, o normal dela é isso. Então, é bem mais fácil que ela escolha por comidas mais saudáveis, como a Leleu, do que ela tá escolhendo coisas que não são tão saudáveis. Exatamente, é a base, é a herança. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer isso aos meus pacientes. Minha gente, uma boa educação nutricional, eu acho que é uma das maiores heranças que a gente pode deixar pelos nossos filhos. Até certo ponto, a gente vai ter a possibilidade de interferir diretamente nisso, que é durante a nutrição da gestação, durante o aleitamento materno, e aí, se você, aproveitando o gancho, como dar um melhor perfil nutricional para esse bebê, então, Larissa, nos primeiros 1000 dias de vida? Que seria uma alimentação equilibrada, balanceada, com suas necessidades satisfeitas durante a gestação, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e ele complementado até 2 anos ou mais. E complementado com a introdução alimentar feita de maneira adequada, com todos os grupos alimentares, frutas, verduras, legumes, proteínas, respeitando a aceitação ou não de proteína animal de cada família, acompanhando com nutricionista, com pediatra de maneira rotineira. O foco, acho que para criança a gente já tem isso melhor estabelecido, Manu. Talvez para adulto não, mas para criança, pelo menos até 1 ano, a gente consegue ter um acompanhamento de rotina que não seja para tratar doenças. Então, é isso que eu quero também focar. O médico, ele não deve ser procurado, principalmente o pediatra, deve ser procurado apenas quando a criança está doente. Uma das bases de uma boa saúde infantil é você fazer o acompanhamento pediátrico de rotina, o que a gente chama de puericultura, que é o acompanhamento dessa criança até os 2 anos de idade. E aí eu deixo a informação aqui para suas pacientes, para as mamães, que é muito comum essa dúvida: com que frequência a criança precisa ir ao pediatra? Então, até 6 meses, a gente precisa de um acompanhamento mensal, a mãe tendo ou não queixa. Então, vai recém-nascido, com 1, 2, até o 6º mês, onde a gente avalia as vacinas, o crescimento dessa criança, se está ganhando peso e ganhando estatura adequadamente, o desenvolvimento neuropsicomotor. A partir de 6 meses, a criança crescendo bem, a gente pode espaçar um pouco para consultas a cada 2 meses, mais ou menos, mas não mais que isso. Isso vai até 1 ano. De 1 a 2 anos, consultas trimestrais de rotina, isso independente de estar doente ou não. E a partir de 2 anos, consultas pelo menos anuais ou 2 vezes ao ano. A partir de 6 anos, até a adolescência, pelo menos 1 vez ao ano, essa criança tem que ir ao pediatra, ao médico, para ser avaliada. Então, uma das bases da prevenção, da atenção a essa saúde da criança, é você manter essa rotina de acompanhamento do seu filho com o pediatra, tá? Exatamente. Olha, nós somos instruídos, mas eu vejo muitas mães, inclusive eu pude acompanhar dentro da minha família, mães que não faziam esse acompanhamento. E assim, eu não vejo crianças doentes, mas eu vejo crianças com dificuldade de aprendizado, por exemplo. Com dificuldade de se concentrar, por exemplo. E aí todo mundo fica culpando a criança de que é uma dificuldade da criança, assim, você é preguiçoso, você não estuda, você não se concentra. Quando, na verdade, é um impacto do que foi feito lá atrás. De uma assistência que não foi dada, de uma avaliação que não foi feita, de uma orientação que não foi feita, que a mãe não recebeu, né? E aí, a gente tem que ter uma base... Desculpa, mano, pode terminar. Pode falar. Era só para puxar o gancho. Essa base que você falou de transtornos, atrasos do desenvolvimento, eu costumo frisar muito que essa avaliação do desenvolvimento com o pediatra para a gente acompanhar é fundamental, porque a gente consegue fazer o que a gente chama de estimulação precoce. Por exemplo, se eu vejo uma criança mensalmente, ou no máximo a cada 2 meses no consultório, eu consigo detectar precocemente um atraso no desenvolvimento, um déficit de atenção,
e a gente consegue fazer uma estimulação com toda a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, TO, fonoaudiólogo, o que quer que seja indicado para esse paciente. E os resultados vão ser muito melhores do que se eu deixar isso evoluir e só intervir mais tardiamente, entendeu? Então, muitas condições a gente consegue intervir precocemente. É essa necessidade do acompanhamento do desenvolvimento. Oi, titia, perdi o foco agora. Tiago, olha, eu tô reclamando. Linda. Eu tô rodando, titia. Minhas bochechinhas, viu? Tá, demais. Eu vou passar uma dieta para você, sua gordelícia linda. O que é que acontece, né? Eu mesmo nunca ouvi falar tanto em TDAH. Impressionante, né? E assim, a gente que trabalha com isso, Lari, eu e você, que tem esse perfil, né? Você como pediatra e eu como médica que cuida de adultos já formados. Então, eu nunca ouvi falar tanto nessa questão de que eu tenho dificuldade de me concentrar, que eu tenho TDAH. Tudo é TDAH, tudo é déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso é um impacto do que não foi feito lá atrás, né? Então, assim, existe, como você está dizendo, uma forma de evitar tudo isso. Espera aí que eu tenho que dar esse mamar. Essa menina... Organiza aí. Eu vou puxar esse gancho aí enquanto você se organiza. A questão dessa estimulação precoce, você vai conseguir intervir nesses pacientes e aproveitando isso, hoje a gente está vivendo uma situação atípica. Está todo mundo preso em casa por um motivo de força maior. E eu estava até conversando com uma colega neuropediatra, a doutora Daniele, e a gente tem que fazer um alerta às mães de crianças pequenas. As crianças na faixa de 10 meses, 1 ano e meio, o que é que eles estão sendo privados? De uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento infantil, que é o convívio social, o convívio com avós, o convívio com outras crianças. Então, são crianças no ápice da energia, no ápice da avidez de querer descobrir o mundo e que, por motivo dessa pandemia, pelo motivo da pandemia, eles estão tendo que ficar restritos em casa. Então, a gente, enquanto mãe, a gente, enquanto pai, eu, enquanto profissional de saúde, você, a gente tem o dever de alertar essas famílias para que lembrem-se que tem uma criança em casa, apesar de você estar trabalhando em home office, você está trabalhando em casa, a gente está sobrecarregada emocionalmente, de tudo, tem muita coisa acontecendo com todo mundo. Então, lembrem de dar atenção a essa criança, lembrem de brincar com o seu filho, de estimular o desenvolvimento dele, não deixar a criança muito tempo em tela. Eu sei que é difícil, mas eu tenho tentado me policiar frequentemente aqui. Está acontecendo uma coisa aqui em casa com Letícia que tem me angustiado muito. Eu estou tentando me policiar. Ela não me pode me ver no celular por conta de tudo isso. O meu trabalho envolve muito celular. Então, a gente dá assistência aos pacientes, as mães ligam, mandam mensagem. Na medida do possível, a gente assiste. E aí, o que está acontecendo? Eu estou ficando mais do que nunca no celular para dar assistência a quem está precisando. Mas eu tenho uma pessoa em casa mais importante do mundo para mim, que é a minha filha, que está precisando de mim. E ela, o que está acontecendo, Manu? Ela chega para mim quando me vê com o celular, pega o celular e joga longe. Não, mamãe, não quero que você trabalhe. Joga o celular longe e vem querer minha atenção. Por favor, brinca comigo. Então, eu estou vivendo isso e eu acho que isso pode ser uma realidade de muitas famílias em casa. Tá? Olá. Então, eu estou fazendo esse alerta. Vou fazer um adendo aí no meio. Tá vendo aquele rapazinho ali atrás? O Bartô tá comigo e super carinhoso, interage comigo. Se eu pegar no telefone, ele vira a cara. Pois é. Quando eu pego no telefone para filmar ele, ele vira, ele sai de perto. Ele não gosta, porque ele sabe que eu não vou dar atenção a ele. Você imagina uma criança. Uma criança, exatamente. Desvia o foco. Então, minha gente, um alerta, um pedido. Tá difícil para todo mundo, tá? Mas vamos lembrar das nossas crianças. Eles são fase importante do desenvolvimento. Procure ajuda, procure orientação do seu pediatra, o que fazer em casa para distrair eles de maneira lúdica, de maneira que não percam essa fase do desenvolvimento. Algumas coisas não vão ter como ser recuperadas, de fato. Não tem como colocar a criança para conviver com outras crianças agora. O momento é de isolamento social. Mas a gente pode, como se diz, fazer do limão uma limonada. Vamos aproveitar que estamos em casa, mais tempo com nossos filhos e tentar pegar tempo de qualidade com eles, né? Não esquecer deles.
Então, É. eu tenho que me policiar. Então, eu não estou só apenas falando para vocês. É um pedido para que a gente cuide dessa geração, que a gente ainda não sabe. São 3 meses já de isolamento. A gente não sabe. A gente só vai saber daqui a um pouco de tempo se O esse que vai isolamento acontecer. vai trazer prejuízo para essas crianças. E é aquela coisa, né, Lari? A gente costuma. Até então, as coisas estão mudando na medicina, mas até então se esperava tudo ruim acontecer para poder virar, para poder se intervir. Muitas Exatamente. pessoas serem atingidas para poder intervir. Mas se a gente tem um raciocínio lógico, a gente consegue concluir isso que você está falando. Gente, é Com óbvio certeza. que isso vai dar uma dificuldade e que a gente É, precisa sanar da melhor forma. É enxergar lá na frente, né? É tentar entender a consequência das coisas. Então, assim, não espera o pior acontecer. E é realmente isso. Eu estava conversando com o Caio essa semana, dessa preocupação do isolamento. Eu digo, meu Deus, quando a Bela sair na rua a primeira vez, ela vai olhar para a rua assim, vai ficar super insegura, o vento passando, o barulho das pessoas da rua, né? Então, tudo exatamente. isso vai gerar uma certa insegurança. E cabe a gente, dentro de casa, tornar ela uma criança mais segura. E é o momento onde eu pego o gancho para falar da questão do colinho à vontade, do mamar à vontade, do carinho à Eu vontade, sou dessas. da esterogestação, que isso torna as crianças mais seguras para poder desbravar o mundo, né? E não o contrário, porque tem gente que acha que dar excesso de colo, excesso de braço, excesso de dengo vai deixar a criança dengosa, Mimada. mimada, né? Aqui eu confesso, assim, cada um tem a sua percepção, mas eu sou mais dessa criação com afeto, com a criação com apego. Letícia, acho que até 1 ano e meio, enquanto cabia no meu braço, dormia no meu braço a tarde inteira. Eu abri mão de muita coisa de trabalho por conta dela. Nunca tive ninguém para me ajudar, então assim, igual a gente se vira nos 30, né? Era consultório, plantão, meu marido me ajudando muito, minha mãe também, mas eu sempre otimizei esse tempo com ela. E hoje eu vejo o quanto valeu a pena, Manu. Ela está com 2 anos, já está toda independente, não quer mais ficar no meu braço para dormir, quer dormir na caminha sozinha e eu morro de saudade desse denguinho. Então, eu costumo dizer aos pacientes, aproveitem que até as noites insones, de você ali cansada, olhando para ela de madrugada, babando aquele sorrisozinho de canto da boca, vai fazer falta. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Lari? A gente só se conheceu mesmo com a chegada da Bela, mas Maceió é muito pequeno, no mundo de rede social, a Verdade. gente sabe quem é quem. E diversas vezes eu encontrei você com Letícia pequenininha no braço, assim, no shopping, na rua. A Letícia ria Era. para todo mundo. A menina É, saía fazendo amizade, não sabia nem falar e verdade. estava rindo. Então, assim, você faz uma criança mais feliz. Isso não é uma coisa à toa, né? Vem Não, desde o momento da gestação. As pessoas falam muito assim, Bela é bem calminha, Bela mal chora. Gente, como é que ia ser diferente, né? Bela teve as células dela muito bem nutridas, o cérebro dela cheio de triptofano, de serotonina. Bela riu no primeiro dia de vida, né? Ela exatamente. acorda rindo. Então, assim, o ambiente onde ela vive é tranquilo, não se vê zoada, apesar de eu rir muito alto e falar É, alto, ela não exatamente. tem um ambiente estressante desde o útero. E tudo que existia de estressante na minha vida, na gestação, eu tratei de eliminar, Com certeza. né? Não ia fazer bem nem para Então, você nem para ela. sem sombra de dúvidas, isso tem um impacto no fato dela ser uma criança mais sorridente, de uma criança mais interativa, que interage, né? E aqui em casa a gente não economiza colo, não. Durante a gestação, eu mergulhei assim em tentar me informar do máximo de coisas que existem. E a gente sabe que dentro da medicina a gente lida com muitos extremos, né? Principalmente quando se fala em comportamento humano. Então, eu Várias li teorias, livros várias de correntes, né? extremos, né? Eu li aquele livro que dizia que você acalentasse muito, desse muito colo, mas eu li o livro que dizia, não, deixa chorar, vai É, dormir, vai cansar, isso é frescura, isso é dengo, não é fome, porque acabou de mamar, só deu mamar a cada 3 horas, né? E assim, foi importante eu me informar dos dois lados e escolher exatamente. aquele que Tem me que trazia escolher. mais conforto, Com né? certeza. Uma coisa que uma das coisas que eu sempre disse que eu não faria e que eu estou fazendo foi o fato da cama compartilhada. Porque eu dizia assim, não, o meu quarto e do Caio é meu e dele, o quarto da Bela é o quarto dela. Então ela vai ter, eu quero que ela se habitue a ficar no quarto dela desde sempre.
E a gente, nos primeiros dias, ela ficou no quarto dela. Para mim, era extremamente cansativo. Depois, eu passei a ficar no quarto dela com ela e o Caio ficava até a gente dormir no quarto dela com a gente. E depois, assim, eu disse, qual é o sentido de eu estar dormindo longe do meu marido e ele fica aqui um tempo e a gente sente saudade um do outro? Quando esse momento de vínculo pode acontecer também com a Bela, o pai com ela, de noite, Exatamente. ver o que é a noite, a madrugada com ela, auxiliar nesse cuidado da madrugada, inserir ele nisso, né? Porque ela vai estabelecer um vínculo diferente com ele e ele com ela. Porque ele está vivendo esse momento de transformação e de dificuldades, e seja lá o que for. E foi quando a gente começou a testar, colocar a Bela no nosso quarto com a gente. Lari, a paz reinou. Ela dorme muito mais tranquila. Ela não chora de madrugada, ela só fica inquieta, sabe? Eu digo que ela fica se estribuchando na cama. Ela fica baforando. Quando ela começa, eu boto no peito, dorme ela, dorme eu, dorme o Caio, fica tudo ótimo. E assim, o primeiro abrir do olho dela, ela vê o pai e a mãe. E acho que você aí já pegou o que eu falei desde a consulta pré-natal para vocês, que o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? Que a criança, antigamente, era não dormir desacompanhada até 6 meses. Então, até 6 meses acompanhada. E aí eu sempre deixo a família bem à vontade. Eu dou essas opções. Ó, vocês podem dormir a mãe na caminha do bebê, na caminha no quarto do bebê, o bebê no berço, ou que tem alguma cuidadora que dorma com o bebê, mas jamais o bebê sozinho, tá? Ou pode colocar o berço de apoio na lateral da cama. Foi aqui no meu caso também. Eu digo, a coisa mais inútil que eu comprei foi esse berço grande do quarto de Letícia. Foi o dinheiro mais jogado fora da vida, porque ela nunca dormiu aqui à noite. E desde o começo eu optei por colocar o bercinho lateral da minha cama, que eu não queria ficar longe do meu marido e ele iria participar de todo o processo. E aí a gente... Hoje esse conceito é ampliado, que as crianças não durmam sozinhas, aí vai depender de cada família, como vai escolher a dinâmica, até 1 ano, tá? Para prevenir justamente morte súbita do lactente. Ah, mas eu tenho babá eletrônica, vou botar lá para ficar filmando. Não funciona, o cansaço às vezes fala mais rápido. Então, já tive vários relatos de situações extremamente delicadas que aconteceram no consultório enquanto o bebê estava sozinho. Depois de 1 ano... Engasga, né, Lari? Eles engasgam muito. Pode ter... É o período de maior risco para morte súbita do lactente, até 1 ano. Então, são coisas que a gente pode evitar. E a orientação, a informação é fundamental para isso. Então, eu já procuro sempre orientar, não dormir sozinho. Cuidado com os adereços que a gente coloca dentro do berço, tá? E aí eu vou já... A dificuldade que eu tô tendo é colocar ela de volta no quarto. Tá com 2 anos ainda no meu quarto. Estamos em treinamento, que ela já é independente, para ir pro quartinho dela. Mas assim, não tenho arrependimento. Foi do jeito que tinha de ser. Momentos que a gente conseguiu viver durante a madrugada muito mais tranquilos, muito mais intensos com ela no bercinho do lado da minha cama. Então, assim, deu tudo super certo. Então, a informação científica para vocês é essa. Bebê não deve dormir sozinho antes de 1 ano. Sempre acompanhado ou no quarto dele, não tem problema nenhum, mas que tenha alguém no mesmo ambiente. Jamais só com babá eletrônica. Não é suficiente, tá? Sem condições. A Bela, nem durante o dia, ela fica sozinha no quarto dela. Aqui também ela não. Dorme. Não fica. Tem sempre alguém com ela, porque a gente tem que agir rápido na hora que vem esse engasgo, né? É tudo muito frágil, muito sutil. Eles não têm ainda a defesa, não controlam bem os reflexos de deglutição. Então, pode acontecer um episódio de regurgitação. Então, eles precisam de assistência. Eles ainda... É uma atenção total nesse período, né? Vale a pena. Exatamente. Bela passou por 2 engasgos, que se não fosse a sua experiência compartilhada, eu teria entrado em colapso e não teria conseguido intervir. Porque ela chegou a ficar roxinha, lembrei da sua história. Então, ela foi ficando roxinha e a sensação, assim, bate um desespero, mas você chama a médica que tem dentro de você e diz, se eu não fizer nada, eu vou perder a minha filha. Então, assim, aprender esse primeiro socorro aí de você desengasgar a criança, que eles engasgam mesmo e é assustador. Depois, a perna fica bamba, a gente cai no choro, mas a gente tem que intervir na hora.
Todo cuidado, toda consulta do pré-natal, a primeira consulta, eu procuro orientar a manobra do desengasgo. Acho que todo pai, todo cuidador, todo mundo que tem criança pequena em casa tem que saber como fazer essa manobra adequadamente. Porque tem situações que a gente pode até piorar. No desespero, já vi de tudo. Bota o menino de cabeça para baixo, bate nas costas, quer desengasgar, puxa com a boca, enfim, no desespero. Mas se você consegue, como você fez, manter a calma e fazer o processo adequado, a chance de retorno, a chance de tudo resolver de maneira mais segura é melhor. E aí eu já puxo... Fala. Não, você vai falar. Eu já ia dar uma continuidade com outro tema importante dessa atenção integral à saúde da criança, que é a prevenção de acidentes na infância. Então, a maior taxa de incidência de mortalidade infantil de causa não patológica de doenças está relacionada aos acidentes domésticos, acidentes na infância. Então, todo cuidado é pouco, tá? O ambiente da casa tem que estar totalmente preparado depois que chega uma criança. A nossa atenção tem que ser redobrada. E aí eu friso uma atenção para uma coisa que tira muito a nossa atenção com as crianças, que são os aparelhos eletrônicos. Às vezes minha mãe chama muito minha atenção. Larissa, tá olhando a Letícia? Porque às vezes eu estou no celular respondendo uma coisa e ela do lado. E minha mãe é muito dessa, de uma atenção integral, porque eles são muito rápidos, tá? Então, quero passar essa mensagem também, que essa atenção requer preparar a casa para uma criança. Na idade de Bela, a gente ainda não tem tanto cuidado com isso, porque ela não se locomove. Os cuidados seriam esses, né? Mas você sabe o que eu fiz no quarto dela, Larissa? Eu não coloquei televisão. Ótimo. Para não distrair. Nem você deixar o momento da amamentação sagrado, deixar Exatamente. voltado. A gente se olha muito. Enquanto ela estava acordada, eu estava olhando aqui para ela, mas agora ela já dormiu. Mas, assim, essa troca de olhares, né? De vez em quando ela tá mamando e eu tô olhando para ela e eu dou um sorriso. Aí ela para de mamar para corresponder ao sorriso. Né? Então, veja que as pessoas acham que é muito pequenininho, não entende o que está acontecendo. Entende sim, sente todo o clima. Exatamente. Eu sempre digo para deixar esse momento de amamentação, de cuidado, do dormir, de colocar o bebezinho para dormir, meio como sagrado. Eles precisam sentir esse amor, eles precisam ter a nossa atenção voltada integralmente para eles. E ainda acho que eles não geram memórias, não vão recordar dessa fase, mas eles criam memórias afetivas. A gente consegue transmitir bem-estar, consegue transmitir amor, e isso libera o quê? Hormônios do prazer, hormônios de felicidade no bebê, que fazem bem para o crescimento funcional e adequado deles. Tá? E aí, eu vi que alguém perguntou aqui duas coisas. Várias pessoas pediram para deixar a live salva, vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou colocar também lá no canal do YouTube. Ótimo. E a outra coisa é que estão pedindo para mostrar a manobra de desengasgo. Não aqui. Será que você consegue? Deixa eu ver. Mas aí eu vou aproveitar o momento para falar uma coisa importante, Lari. Quem me acompanha há algum tempo viu que enquanto eu estava grávida, nós fomos nos consultar com você. Isso. Não é? A consulta com o pediatra não é uma coisa que você faz somente quando o bebê nasce. Verdade. A chegada de um bebê, ainda mais para pais de primeira viagem, gera uma ansiedade, um medo. Será que eu vou saber cuidar? Será que eu não vou saber? A bonequinha da Leleu. Será que eu vou saber cuidar? Será que eu não vou saber cuidar? Né? E por mais maturidade que você tenha, ou que você seja um profissional de saúde, como eu, que sou médica, né? A gente foi na consulta antes da Bela nascer. Porque isso gera uma segurança. É uma forma também de se preparar para a chegada do neném. E a gente aprende essa manobra que a doutora Larissa vai mostrar. Eu botei a minha bonequinha lá no consultório. Vou tentar visualizar aqui. Então, aqui, o bebê tá mamando. Às vezes o fluxo sanguíneo, o fluxo de leite, perdão, vai um pouquinho mais rápido. Eles ainda não têm a deglutição totalmente coordenada e pode acontecer um engasgo ocasional. Aqui na minha casa, acho que não vai dar tempo de compartilhar, mas quem quiser depois eu compartilho. O engasgo não foi com leite materno, foi desesperador com alimento. Eu cheguei a ver minha filha morta. Então, assim, é uma experiência péssima, extremamente traumática. Eu achava que eu ia perder a Letícia. E eu não desejo que ninguém passe por isso. Então, que a gente puder orientar, tá? Então, o bebê tá aqui, mamando. Frequentemente, ele pode engasgar por um fluxo mais rápido. Na maioria das vezes, a gente tira do peito, eles dão aquela respirada
e voltam, tá? Eles conseguem coordenar. Às vezes isso não acontece, às vezes o engasgo é um pouco mais intenso e aí você vê que o bebê está desconfortável, ele não está conseguindo chorar, pode ficar roxinho, você vê que de fato tem alguma coisa que obstruiu ali. Então, a gente chama manobra de Heimlich. A gente coloca o bebê apoiado no nosso antebraço, tá? Cabecinha um pouquinho mais abaixo, mais inferiorizado em relação ao resto do corpo, discretamente. Apoia bem o queixinho aqui, tá? Com cuidado para não comprimir o pescocinho. E com a outra mão, você vai fazer palmadinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Preste atenção que eu não estou só batendo, assim, como a gente costuma fazer, às vezes. 1, 2, 3, 4, 5. É empurrando, né? Empurrando para baixo, com o sentido de ajudar a tirar qualquer coisa que esteja obstruindo. Fez as 5 vezes, você volta, tá? Olha pro bebê, frequentemente ele já deu uma melhorada, acalma o bebê, dá colo, amor. Se vê que ainda não voltou, você vai fazer a segunda parte da manobra, que é com os 2 dedinhos, colocar aqui embaixo do apêndice tifoide, que é esse ossinho que a gente tem aqui entre o tórax e o abdômen, aquele ossinho. Um pouquinho mais abaixo, você aperta também 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vê se tem alguma coisa. Cuidado, principalmente quando o engasgo for com alimento, com aquele hábito de botar o dedo lá dentro para puxar. Porque dependendo da localização do alimento, você pode até empurrar mais e piorar a obstrução. Então, se você conseguir olhar a boquinha do bebê, ver se tem alguma coisa aqui superficial que você consiga tirar, tudo bem. Mas não botar os dedos à cega para tentar puxar alguma coisa, que isso pode piorar o engasgo. E vai fazendo assim, a repetição desses movimentos até você veja que o bebê recuperou a respiração, que está tranquilo. Viu que não está indo, faz como eu fiz. Chama para o socorro. O meu engasgo chegou no nível que acho que foi quase 1 minuto, que eu comecei a gritar desesperada para os vizinhos. O minuto mais eterno da sua vida. Foi o momento mais eterno da minha vida. Aí chamei os vizinhos, esqueci que todos eram idosos, beirando os 80, 90 anos. Vieram todos assustados, desesperados. E aí, graças a Deus, quando eles chegaram, eles, o que foi? Eu digo, minha filha está engasgada, me ajuda. Eu estava sem ninguém em casa. E aí, eles disseram, não, ela está rindo para mim. Ela já tinha gritado, eu não vi. E estava Letícia, sendo Letícia, sorrindo para eles. E eu, aos prantos, me acabando. Eu passei mais 3 horas chorando. Então, assim, quem já passou por isso sabe. Veja, Lari, é que as pessoas, assim, elas acham que porque nós somos médicas, a gente não se aflige, né? Vi um dos vizinhos, Mas você eles não chegaram... é médica, eu digo sim, mas eu sou um ser humano. Eles chegaram para mim e disseram, e olha, um comentou com o outro, algo do tipo, e olha que ela é médica. Eu digo, mas eu já fiz tudo, moço, agora eu sou mãe. Coitada. Aí depois eu chorei, enfim, mas passou. Outro acidente que teve aqui em casa, que eu sempre chamo atenção e que acho que quase toda semana algum paciente liga para mim desesperado, é queda de bebê. Já fico alerta, Manu, para a Bela. Essas crianças estão cada vez mais desenvolvidas e quando a gente menos espera, eles começam a rolar. Estou vendo cada vez mais bebês se movimentando na cama, rolando. Mais precoce, né? Cada vez mais precoce, eles estão muito bem desenvolvidos. A Bela, esses dias, ela deu um impulso no trocador, que ela saiu do trocador, assim, para a parte da cabeça, sabe? E se eu não tivesse sido rápida, ela teria batido a cabecinha na parte dura do trocador. A parte dura. Pois é, eles são muito rápidos. Mas a menina tem 40 dias, doutora. Eu não imaginei nunca. Pois é, estão cada vez mais desenvolvidos. Então, toda atenção, eu digo assim, porque às vezes a gente costuma deixar durante o dia. Ah, vou deixar aqui dormindo na cama da gente, do casal. Aí bota travesseiro ao redor. Quem nunca fez isso? Achando que está super protegido. E às vezes acontece, eles acordam no silêncio. Nem toda vez que eles acordarem, eles vão chorar. E eles podem se mover. Aqui também teve história de queda. E acho que quando é com a gente, tem que ser tudo alto nível. Pior, né? Letícia não caiu. Letícia não caiu da cama. Ela caiu do trocador, que é uma altura maior. Bem mais 1,20 m, né? Na altura da nossa cintura. E foi comigo. Eu digo, Deus sabe o que faz. Porque eu acho que se tivesse sido com qualquer outra pessoa... Você ia matar.
teria me tornado uma agressora. Então, assim, caiu e, assim, foi aquele desespero. Então, cuidado com atenção nessa fase também de bebê precoce. O cuidado é com queda. Não, É uma e das por mais que a gente se conscientize com o cuidado, é uma coisa que pode acontecer, né? Não tem Pode. Acontece nas melhores famílias, nos mais orientados, até em quem está dando não. orientação para vocês aconteceu. Então, se liguem, A prestem atenção. Bela, a Bela fica no carrinho, o carrinho dela tem o cinto. E a gente não tem usado o cinto. E eu tenho percebido o impulso que ela dá com as pernas é muito forte. É, E aí eu digo, Caio, bota o cinto. Não, ela é muito pequena. Eu digo, bote o cinto, que ela tava lá em cima onde ela já tá. Lá embaixo. exatamente. Né? Então, Então assim, eu já fico prevendo. Ele, você é neurótica. Eu digo, agradeça. É porque eu trabalho com medicina preventiva, entendeu? Então eu já estou prevenindo. essa visão. Aproveitando a pergunta aqui da Letícia, acho que é Letícia Andrade, o que fazer em caso de queda? Então, é uma das principais causas de visita ao pronto-socorro, tá? E assim, eu sempre costumo dar as orientações. Nem toda queda vai precisar de uma intervenção. Na maioria das vezes, o bebê fica bem. Isso vai depender muito da dinâmica da queda, por exemplo, da altura da queda. O da Letícia foi um trauma de uma altura considerável. Então, quanto mais alto, maior a dinâmica da queda. A vovoinha. Pois é, cuidado com a altura. E às vezes o pessoal chega na emergência querendo que a gente faça raio-x. Mas o raio-x não é o melhor exame. Quando a gente tem um traumatismo craniano, o maior risco, além da fratura óssea, é sangramento para dentro da cabecinha deles. Então, o exame seria uma tomografia, tá? Para a gente ver se houve sangramento, mas não é todo paciente que tem indicação de tomografia por queda. A gente faz a avaliação médica. Sempre é importante que quando caiu, se o bebê não se recuperou bem, se foi uma queda de maior altura, uma queda de uma dinâmica, de uma cinemática que a gente chama, com uma velocidade maior, precisa ser avaliado. E eu sempre oriento, foi avaliado, o pediatra da emergência liberou, disse que estava tudo bem. Mantenha uma avaliação ainda por alguns 24 ou 48 horas com relação ao comportamento do bebê, se a criança vai ficar mais sonolenta, se vai haver mudança no padrão do sono, se vão haver vômitos espontâneos, sem justificativa. Qualquer sinal de alarme, a criança tem que ser imediatamente reavaliada, tá? Então, na hora da queda, do trauma, o que fazer? Acalmar o bebê. Se foi uma queda de um trauma muito intenso, levar para avaliação. Se você está insegura, é melhor que a criança seja examinada. E manter essa observação nesses dias. Quais os sinais de risco após a queda? O que pode observar no bebê que eles estão Então, bebês quando vomitam imediatamente, se formou um hematoma, uma equimose, aquela manchinha roxa muito grande, principalmente aqui embaixo do olho, se o bebê ficou extremamente sonolento, não tem aquela questão de não deixar o bebê dormir. Quem nunca viu isso assim também? Chorou, caiu, não pode dormir. Mas assim, minha gente, é uma situação traumática para o bebê. Geralmente ele passa um tempão chorando, ele vai ficar exausto de chorar, a mãe vai chorar, o pai vai chorar. Não precisa proibir de dormir. Não é porque dormindo vai agravar qualquer coisa. Se fosse da horinha dele dormir, ele vai dormir. Ele pode tirar uma sonequinha depois, mesmo que tenha sido uma situação mais leve, tá? Mas ele não pode dormir por horas prolongadas, que você perceba que ele está sonolento além do normal. Porque às vezes acontece uma queda às 8h30 da noite. O bebê chorou, ficou bem e já iria dormir 9 horas. E os pais não querem deixar dormir com medo que aconteça alguma coisa. Mas era uma hora que já iria estar programado para dormir. Então, assim, não tem problema, desde que tenha sido avaliado, que esteja tudo bem. Na dúvida, sempre entre em contato com o seu pediatra e, na dúvida, mais ainda, leve na emergência para ser examinado, para ter certeza que está tudo bem, tá? Lari, infelizmente, Já? a nossa live está acabando. Eu queria umas 4 horas, porque é um super tema. A gente pode deixar disponibilizado para as pessoas que seguem as perguntas, para eles perguntarem o que é que eles mais têm dúvida e a gente pode programar uma outra live para esclarecer. Se o pessoal quiser, depois vocês dizem aqui, minha gente, se vocês gostariam de um segundo momento. Ainda faltou abordar muita coisa desse tema, questão de obesidade infantil. Tinha muita coisa para falar para vocês. Prevenção do câncer do adulto, como prevenir na infância o câncer do adulto. Então, tem muita coisa para conversar. Se vocês quiserem... Mais uma vez a história da epigenética, né? Exatamente. Mas se vocês quiserem, vocês falam com a gente nos directs, a gente faz um outro momento, né, Lari? Vai ser um prazer. Com certeza. Na verdade, o que a gente queria era dar uma pincelada de informações
para que as pessoas soubessem a riqueza dos detalhes, né? O tanto que o detalhezinho faz a diferença, chamar atenção para o que é importante, aguçar também a curiosidade para que as pessoas possam se informar mais, né? E a gente está aqui para ajudar no que for possível. Não substitui de forma alguma uma consulta com o médico, mas mostra a vocês quando vocês podem buscar auxílio, né? Aonde vocês podem esclarecer as dúvidas. É uma conversa informal, leve, que eu digo, Manu, não, Manu, a gente vai conversar, vai deixar fluir, a gente faz roteiro ou não faz? Não, vamos deixar fluir, a gente vai conversando e transmite informação, troca de experiência, mostrar para as mães que elas não estão sozinhas, que acontece, até em casa de pediatra, acontece os mesmos problemas que vocês passam. Então, não estamos imunes. A gente está aqui para ajudar, para compartilhar a experiência, tá? E dividir com vocês. Manu, muito obrigada por esse Beijo, momento. tia Prazer. Tchau, meu amor. Eu tô acordando. Deixa eu chamar a Letícia para ver a bebezinha. Deixa eu ver se dá tempo. Leleu. Um beijo, pessoal. Olha, tia. Oi, Leleu. Bebê. Manda um beijo para a tia Manu e para a bebê. Princesa linda. Oh, meu Deus, eu tô arrotando na frente das pessoas.